Olá, alunos e alunas de AM. Então, como de costume, antes da aula, eu vou dar alguns avisos para vocês. Então, algumas pessoas tiveram problema com o teste no Moodle, ok? Isso porque, ao visualizar a questão, as pessoas não estão respondendo e estão passando para as próximas questões. O ponto é que você não pode voltar depois e responder as questões que você não respondeu. Então, quando forem fazer o teste, quem ainda não fez, vejam a questão, leiam e resolvam, deem a resposta. Não passem para a próxima questão sem ter respondido a qual você está, ok? Além disso, se você está acompanhando a disciplina somente pelo meu site, está errado. A priori eu cadastrei o e-mail de todos os alunos que estão matriculados na disciplina e eles estão no Moodle. Quem não tinha conta no Moodle, eu pedi para o coordenador do Moodle criar as contas e cadastrei. Então, comuniquei por e-mail também e pelo jeito alguns e-mails os alunos não responderam, não receberam os e-mails. Basicamente, eu só tenho acesso ao e-mail institucional de vocês. Eu não sei qual é o e-mail de outro endereço que vocês tenham. Então, quando você se matricula na disciplina, eu tenho acesso apenas ao e-mail institucional. Então, é esse e-mail que eu vou me comunicar com vocês. E se você não está cadastrado no Moodle, você tem que me mandar um e-mail agora, porque a chance de você não estar matriculado na disciplina, digamos, na minha turma, é grande. E isso tem que ser resolvido o quanto antes, ok? Então, se há algum problema no Moodle, entre em contato agora. Então, esses eram os avisos que eu tinha aqui para dar por agora. E então vamos seguir para a nossa aula. Bom, nossa aula hoje é a videoaula de número 4. Então essa videoaula a gente vai continuar com a teoria do orbital molecular. Agora a gente continua então com as mesmas, com a seção 3 do Atkins e também a gente vai abordar a seção 4 do Atkins, capítulo 11, olhando na 8ª edição, ok? Então, basicamente, a gente vai ver tipos de orbitais, ligante e antiligante. E a gente vai ver a questão das ligações sigma e pi, como são descritas na teoria do orbital molecular. E, por fim, a gente vê, então, moléculas diatômicas homonucleares, como elas são descritas pela teoria do orbital molecular. Seguindo, então, a gente já viu na aula anterior a combinação linear de orbitais atômicos, a CLOA, ok? Então a gente sabe que a solução da nossa função de onda para a molécula de H2, que são dois átomos de hidrogênio, ela vai ter a seguinte forma. Lembrando que o A, então, é o orbital relacionado ao átomo de hidrogênio A, e o B é o orbital, um S, né, relacionado ao átomo de hidrogênio B. Então, os dois, A e B, formando a molécula de H2. E esse N, então, é uma constante de normalização. Então, a gente tem duas soluções. A psi mais, então, que vai ser N vezes A mais B, e a psi menos, que é N vezes A menos B. Então, a psi mais a gente já tratou na aula anterior, inclusive eu fiz o gráfico para vocês, mostrei como era a função em si, com o termo exponencial e tudo mais. Então, o gráfico dela já foi feito. Mas o que a gente pode fazer agora é dar um nome a ela, a primeira coisa. Então, a gente vai chamar essa psi mais de orbital ligante. Por quê? Já vai ficar mais claro. E além disso, a gente pode elevar ao quadrado, ou seja, para a gente determinar a densidade de probabilidade, que esse vai ser a densidade de probabilidade eletrônica, ou seja, o quanto é provável encontrar um elétron nas posições dadas por isso. Então, se eu fizer um procedimento igual ao que a gente fez na aula anterior, digamos, substituindo a função de onda do orbital 1s do átomo de hidrogênio no A, no B, e agora a gente também tem esse outro termo, eu já entro em mais detalhes, a gente vai obter esse gráfico aqui, ok? Então, esse gráfico nos dá aqui a densidade de probabilidade de encontrar, então, átomos, o elétron, quer dizer, da molécula de H2+, por exemplo,
entre os dois núcleos. E isso leva então à formação de uma ligação química. Então, basicamente por isso que a psi+ é chamada de orbital ligante, ok? A gente volta de novo isso mais tarde, quando a gente trata os orbitais sigma, pi. Então, fiquem tranquilos que eu explico um pouco de novo. Ok, então a gente tem psi+, orbital ligante, que tem essa cara aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? N2 igual, vezes n ao quadrado, vezes a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais 2ab. Então, a ao quadrado é, obviamente, a contribuição que vem do orbital atômico A, que é um S do hidrogênio A. O b ao quadrado, então, é a contribuição do orbital 1s do hidrogênio B. E a gente tem esse termo 2ab. Essa é a contribuição da superposição dos dois orbitais, ou seja, quando os dois orbitais ocupam a mesma parte no espaço. Entro mais em detalhes depois, mas é só para deixar claro que tem esse termo, que ele é importante. E como fica psi-, então? Eu já tenho 2 aulas que eu estou prometendo vocês tratar psi- e ainda não tratei. Agora vamos tratá-la. Então, o que é essa psi-, que é essa segunda solução das duas que eu apresentei para vocês agora? Então, essa psi-, ela fica dessa maneira. Então, psi- é igual a n vezes a menos b. A priori, nenhum mistério. Então, essa é a forma, o gráfico dela, ok? Então, a gente tem essa cara aqui. Então, a função de onda no átomo B, ela fica para baixo, porque é negativa a contribuição. Ok. E se eu elevo ao quadrado? Então, como eu fico com essa psi- é igual a constante de normalização n ao quadrado vezes a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab. Ou seja, a integral de superposição, quer dizer, o termo de superposição, ele está negativo nesse caso. E se eu plotar essa função, é isso que eu vou obter aqui. Plotar é graficar, ok? Desculpa o termo em inglês. Então eu obtenho essa cara aqui. Então eu tenho um pico bem grande em cima do átomo A, depois eu vou, desço, chego a zero, depois eu vou de novo um pico bem grande no átomo B. Então a densidade eletrônica entre os núcleos vai a zero. Isso é bastante diferente da psi+, que a gente tinha uma grande contribuição entre os dois núcleos. Então, esse orbital ele vai ser chamado de antiligante, justamente porque ele não forma uma ligação química, ok? Então, essa é a psi-, ela leva então a pouca probabilidade, chegando a zero no ponto exatamente entre os dois núcleos, de se encontrar o elétron. E isso então forma um orbital que a gente chama de antiligante porque não forma ligação química. Ok? Vamos lá. Então, entrar em mais alguns detalhes sobre esses dois casos e a superposição. Vamos olhar aqui. Aqui a gente tem o orbital ligante. Então vamos pensar, orbital 1s de um átomo de hidrogênio A, orbital 1s de um átomo de hidrogênio B. Essa região de superposição, ou seja, onde os dois têm contribuição no espaço, se eu tiver uma interferência construtiva, então, ou seja, esses dois caras estão interferindo de maneira que eles se somam totalmente, eu vou levar essa probabilidade maior de encontrar o elétron entre os dois núcleos, formando uma ligação química. Já se eu tenho um orbital antiligante, a interferência entre esses dois na região de superposição é destrutiva. E isso leva, então, à diminuição da probabilidade de eu encontrar o elétron entre os dois núcleos, o que leva, então, à não formação de uma ligação química. Então, basicamente, a interferência que vem, então, da superposição dos orbitais, ou seja, onde eles têm contribuição na mesma região do espaço, defendendo a interferência construtiva ou destrutiva, a gente vai ter, então, a formação ou não de uma ligação química. O fato, no fim das contas, vem de eu estar somando ou diminuindo a integral de superposição entre os dois átomos. E quem é esse cara? Então, a gente vê que a superposição dos orbitais é crucial. E como eu descrevo? Na aula anterior eu defini para vocês uma integral de superposição quando eu estava calculando uma constante de normalização
mas eu só dei o número dela. Eu não calculei, não fiz nada. Que é essa integral de superposição, então, vai ser um S é igual a um que A, estrela, complexo conjugado, que B, de tal, ou seja, integrando em todo o espaço. Ou A estrela B, ok? A gente já deu essas equivalências entre que A e A, ou que um SA, ok? Mas a gente está falando de integral de superposição entre A e B, ou seja, eu integro em todo o espaço a multiplicação desses dois orbitais. Essa é a integral de superposição. Então, para dois átomos de hidrogênio com uma separação R maiúsculo, ou seja, a distância entre os dois núcleos é R maiúsculo, essa integral de superposição fica dessa forma aqui, ok? Já substituindo as funções de onda dos orbitais e já realizando a integral. Então a gente acaba com essa função, ok? Então esse é o valor que a gente obtém em função da separação R maiúsculo entre os dois orbitais. Então aqui a gente tem a dependência em R maiúsculo. Então a gente pode determinar essa S para qualquer orbital. Basicamente só substituindo funções de onda e integrando, ok? Não é tão simples assim, mas teoricamente é possível. Aqui, deixa eu mostrar para vocês então o gráfico. Só deixa eu tirar o cabeção do professor aqui da frente, vamos colocar o cabeção para cima. Então deixa eu mostrar aqui para vocês esse gráfico. Esse gráfico mostra qual o valor da integral de superposição para um átomo, para uma molécula de H2, com dois átomos de hidrogênio, obviamente, em função da distância entre os dois núcleos. Então, o que a gente enxerga com esse gráfico? Vamos começar olhando esse gráfico aqui no início. Ou seja, se a separação nuclear é zero, ou seja, os dois núcleos estão na mesma posição. Se os dois núcleos estão na mesma posição, isso quer dizer que eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Então, a sua superposição vai ser igual a 1. Eles estão totalmente sobrepostos. Obviamente, você não vai observar isso na natureza, mas esse seria o valor caso a separação fosse zero. Então você vai aumentando a superposição. Aqui a gente teria 1, que seria a distância a zero, que digamos é onde a gente teria uma probabilidade maior de encontrar o elétron do orbital 1s do átomo de hidrogênio, e vai seguindo. Então a gente vai baixando esse valor dessa superposição à medida que os dois núcleos se separam, ok? Ok, então esse é o comportamento da integral de superposição. Ela teoricamente pode ser calculada para qualquer tipo de orbital, mas no fim das contas isso não é simples para se fazer para qualquer orbital. Ok, então a gente terminou de tratar só H2 e vamos começar então a tratar outros tipos de molécula. Obviamente vamos começar pelo H2 ainda, porque é o mais simples, e depois a gente passa a outras moléculas diatômicas ou mononucleares. Ok, então nós vamos usar a combinação linear de orbitais atômicos na forma de orbitais moleculares, ok? Que formam os orbitais moleculares aproximados, como eu já tinha falado na aula anterior para vocês. Os orbitais moleculares, eles são os orbitais sigma e pi, como a gente viu já na teoria da ligação de valência. Então essa nomenclatura vai continuar. Então a gente vai começar a ver que os elétrons agora vão passar a ocupar orbitais moleculares e não só os orbitais atômicos, ok? E, obviamente, de uma maneira que a energia total do sistema, a soma da energia de todos os elétrons, seja minimizada. Então, a gente vai acabar com regras de seleção que são parecidas com as dos átomos. A gente, então, não vai ocupar mais que dois. Então, esse é o comportamento então da nossa integral de superposição, que a princípio pode ser calculada para quaisquer orbitais em superposição, mas não é tão simples assim, porque a gente pode cair em integrais bastante complicadas no fim das contas.
Ok, então vamos às moléculas diatômicas homonucleares. Então a gente sai agora do H2+, que era o caso mais simples possível. Vamos começar tratando H2, agora com 2 elétrons de fato, e assim por diante. E outras moléculas que são homonucleares, ou seja, com núcleos iguais. Heteronucleares já vai ser assunto para a próxima aula. Então, como a teoria do orbital molecular vai tratar essas moléculas? Então, a gente vai usar a combinação linear de orbitais atômicos, que formam, então, orbitais moleculares. Esses orbitais moleculares vão ser os mesmos sigma e pi que já vimos na teoria da ligação de valência, ok? Então, a nomenclatura prossegue, como eu tinha mencionado para vocês, por a TLV ser a primeira teoria, então a nomenclatura dela acabou sendo adotada e é usada até. Então, o primeiro ponto é que agora os elétrons eles vão passar a ocupar orbitais moleculares e não mais os orbitais atômicos. E de maneira a minimizar a energia total. Minimizar a energia total assim como isso acontecia nos átomos isolados, que acaba nos levando a regras de seleção muito parecidas com as dos átomos isolados, ok? Então lembrem lá das regras de Hund, elas vão ser semelhantes. Então, não mais que 2 elétrons ocupam um orbital. Então, assim como num átomo isolado você tinha lá o orbital 1s, só cabe 2 elétrons, um com spin para cima e um com spin para baixo. A mesma coisa vale então para os elétrons e orbitais moleculares. Se há orbitais degenerados significa com a mesma energia, primeiro você ocupa todos os orbitais antes de colocar um segundo elétron, todos os orbitais degenerados na mesma energia, antes de colocar um segundo elétron em um orbital. E você vai colocar todos com spins paralelos, que isso também diminui a energia. No fim das contas, é exatamente o mesmo procedimento que era feito nos átomos isolados, ok? Então aqui tem um gifzinho, você vai ocupando primeiro esses 2 degenerados, depois esses 2 degenerados, e aqui os 3 com spin para cima, depois você começa a colocar com spin para baixo. Então, é exatamente a mesma coisa, só que em vez de eu estar ocupando um S, 2S e 2P, como é esse caso que eu estou mostrando o GIF para vocês, eu vou estar ocupando, na verdade, orbitais moleculares sigma e pi, que em seguida eu mostro para vocês já orbitais moleculares e as suas devidas ocupações. Vamos lá então. Molécula de H2, ok? Agora não mais ionizada, mas sim com seus 2 elétrons. Então a combinação dos orbitais H1s formam 2 orbitais sigma. Então basicamente eu peguei o orbital de um átomo de hidrogênio, do outro átomo de hidrogênio, que eu posso chamar de um H1SA e H1SB, formando 2 orbitais sigma. Que lembrem que é a psi mais e a psi menos, ok? O orbital ligante e o orbital antiligante. Então o orbital ligante a gente vai chamar de um sigma G, que ele tem menor energia. E o orbital antiligante, um sigma U, que tem maior energia. Como assim maior, menor energia? Eu já mostro algo mais palpável para vocês. Então o estado fundamental de uma molécula de hidrogênio H2 é dada por 1 sigma G2. Então é como se eu estivesse falando um S2, só que aqui é um orbital molecular. Então é um sigma G2. Que primeiro ocupa o orbital com menor energia. Então, essa é a cara. Então, que cabe uma explicação mais detalhada. Então, aqui eu tenho, digamos, o nível de energia do orbital do hidrogênio, H1s, H1SA poderia ser aqui, e o segundo hidrogênio, H1s, que eu poderia também ter chamado de H1sb. Mas, bom, basicamente estão na mesma energia do átomo de hidrogênio isolado, menos 13,6 eletronvolts aproximadamente, e é isso. Ok, então eu aproximo ambos. Eu aproximando ambos, eu vou formar um orbital ligante, que é então o 1 sigma G, e um orbital antiligante, que é o 1 sigma U, assim como eu dei a nomenclatura aqui para vocês. Então, esse orbital 1 sigma G tem uma energia menor e 1 sigma U tem uma energia maior, ok?
Agora eu tenho que fazer então a ocupação. Eu tenho 2 elétrons na minha molécula de H2, onde esses elétrons vão. Então, como eu mencionei para vocês, primeiro você ocupa o orbital de menor energia. Um spin up, um primeiro elétron, e depois você coloca o segundo elétron com spin down no mesmo orbital. Não tem orbital degenerado, só tem esse orbital com essa energia, então você já coloca o segundo elétron com spin down. Ou seja, você não pode colocar 2 elétrons com a mesma orientação de spin, exatamente como você fazia em átomos, ok? Então a mesma coisa vai valer para os orbitais moleculares. Então vamos seguir para uma molécula diferente. Como seria uma molécula de hélio 2? Bom, você nunca deve ter ouvido falar de uma molécula de hélio 2. Se ouviu, tá errado, porque não existe. Mas vamos lá. Então, como seria a combinação dos dois orbitais HE 1s que formariam dois orbitais sigma? Okay. A gente teria um sigma G, que é um orbital ligante de menor energia, e um sigma U, orbital antiligante de maior energia. O estado fundamental dessa hipotética molécula seria um sigma G2, um sigma U2. Ok, então vamos olhar a cara desses orbitais aqui. Então a gente tem aqui o primeiro átomo de hélio, o segundo átomo de hélio. A gente forma então o orbital ligante e o antiligante. Como a gente ocupa primeiro o ligante, primeiro elétron, segundo elétron. Mas a gente tem 4 elétrons totais no nosso sistema, 2 de cada hélio. Então a gente tem que ocupar o antiligante também. Um spin para cima, um spin para baixo. Então, se você olhar aqui, esse gráfico está numa, digamos, certa escala. O sigma G tem uma energia menor do que os orbitais atômicos isolados. Mas o sigma U, ele tem uma energia maior. E na verdade essa distância aqui até do orbital atômico é maior do que a do sigma G para baixo. Então basicamente sempre o orbital ligante vai ter uma energia que é mais alta em módulo, a diferença é maior do que o antiligante vai ter uma diferença maior que o ligante, ok? Então, essa molécula não é estável. Basicamente, porque se eu somar energia, então, desse, a gente vai acabar tendo uma energia total maior do que os átomos isolados. Então, eles vão preferir ficar isolados, porque eles vão ter uma energia menor. Então, basicamente, esse é o raciocínio, ok? Lembrando que isso ocorre porque essa distância aqui é maior que essa distância aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos tratar então as moléculas do segundo período da tabela periódica. Então agora a gente passa também a ter orbitais p. Então a gente vai ver as ligações, os orbitais moleculares π. Bom, então, primeira coisa, a gente só considera os elétrons de valência, ok? Os elétrons de caroço não interessam pra gente, porque quem se envolve nas ligações químicas praticamente sempre são os elétrons de valência. Então, segundo período da tabela periódica, a gente não vai precisar descrever aqui os orbitais 1s. A gente parte já dos 2s, ok? Então a gente vai descrever os 2s e os 2p, que são os orbitais de valência para todos os átomos do segundo período da tabela periódica. Então as ligações sigma, elas vão poder ser formadas pelos orbitais 2s e também pelos orbitais 2p. Algo que a gente já viu na teoria da ligação de valência. Então, vamos lá, a gente tem o orbital 2s de um átomo, o orbital 2s do outro átomo, e o orbital 2p, por exemplo, na direção z, 2pz e 2pz, dos dois átomos. Então, P que forma dois lobos, e aqui eu estou dizendo que ambos estão na mesma direção. Esses são os que formam ligação química dos orbitais P. Lembrando que aqui eu estou chamando de 2pz, mas é só porque eu escolhi o eixo z nessa direção. Poderia ser px, py, mas essa é uma escolha de sistema de coordenadas. Então, como eu combino esses orbitais moleculares? Eles vão
a combinação linear desses orbitais atômicos vai nos dar o seguinte. Aqui uma constante C A2S vezes um Ki A2S, mais uma constante C B2S Ki B2S. Então, basicamente, o subnível 2S dos dois átomos A e B. E o mesmo, então, uma constante vezes o A2PZ, mais uma constante vezes o B2PZ, desculpa. Então, os orbitais PZ, tanto de um átomo como o outro. Então, basicamente, eu combino os orbitais 2s e 2pz dos dois átomos juntamente. Mas eu posso simplificar um pouco. Bom, basicamente ele vai formar 4 orbitais moleculares de simetria sigma. E os coeficientes podem ser positivo ou negativo, ok? Então isso vai dar conta das soluções psi mais e psi menos. Por enquanto não vamos calcular os coeficientes, porque isso leva à aproximação de Huckel, que é um outro tema. Vamos seguir então com essa cara aqui, que a gente tem a combinação entre esses 4 orbitais. Ok, então a gente pode considerar que os orbitais 2s e 2p têm energias diferentes, ok? Então a gente pode separar e combinar S com S, P com P. Isso deixa um pouco mais simples a nossa solução. Então a gente tem um psi-S que estão, digamos, sejam os orbitais S combinados, que vai nos dar então uma constante Ca2S vezes um Ki-A2S mais uma constante Ca2B, desculpa, Cb2S e um Ki vezes... Não, errei tudo, vamos parar. Então, como eu combino esses orbitais 2s e 2pz? A combinação linear desses orbitais atômicos vai nos dar o seguinte. Então, a gente tem aqui a contribuição do 2s do átomo A, contribuição do 2s do átomo B, contribuição do 2pz do átomo A e contribuição do 2pz do átomo B. Esses C aqui na frente, com os devidos subíndices de cada átomo e orbital, eles são constantes por conta da combinação linear, ok? Bom, esses orbitais, então, vão formar basicamente 4 orbitais moleculares de simetria sigma, que é simetria esférica. Então, e os coeficientes eles podem ser positivos ou negativos. Mas por enquanto não vamos nos preocupar com o cálculo desses coeficientes, ok? Porque isso leva em conta a aproximação de Huckel. Ou não sei exatamente como se pronuncia em alemão, mas tudo bem. É Huckel em português. Seguindo então, vamos ficar com essa nossa função de onda aqui, ok? Como a gente trata ela? Então, os orbitais 2s e 2p, eles têm energias diferentes. Então, é mais fácil que a gente trate eles separadamente. Então, considerando a combinação dos orbitais s, a gente tem então um Ki A2s e um Ki B2s, que é basicamente a contribuição de cada orbital 2s de cada um dos dois átomos. E essas duas constantes, que por enquanto não nos preocupamos em obtê-las. E o sigma p, então vai ser a contribuição da orbital 2pz do átomo A e o 2pz do átomo B, com as suas respectivas constantes. Bom, então, para o caso de moléculas homonucleares, os coeficientes serão os mesmos, porque os núcleos são os mesmos. Então, a gente pode alterar apenas os sinais. Então, a gente vai acabar caindo então para o nosso psi-s no n vezes que A2s mais ou menos que B2s, ok? Então aqui eu só estou alternando o sinal então, da minha constante. E as constantes eu igualei, que era Ca2s e Cb2s, eu igualei ambas a n. Então uma é n, uma pode ser mais ou menos n, que seria aqui
ACB2S, ok? E para o P é a mesma coisa. Então a gente acaba combinando os orbitais e chega numa forma muito parecida com o que eu estava mostrando para vocês para as moléculas de H2, ok? Que é essa a ideia mesmo para as moléculas homonucleares. Ok, então temos essas duas soluções para os orbitais S e para os orbitais P. O que a gente forma aqui? Vamos olhar então, a dos orbitais S a gente já está mais acostumado a enxergar. Então vamos olhar aqui os orbitais sigmas, os 2 sigma U e 2 sigma G, formado pelos orbitais P, ok? Então basicamente a gente tem esse orbital aqui, que é o ligante, e esse aqui, que é o antiligante, ok? Que basicamente vai ser ligante ou antiligante, novamente por conta da nossa integral de superposição. Então, e as ligações π? Então, a gente envolveu já o orbital 2s e o 2pz em ligações ligações sigma. Sobra então o 2px e o 2py para fazer então ligações π. Então, a gente faz uma combinação linear que leva a orbitais moleculares π, ou seja, as ligações tipo π. Isso vai ser então um πu, que é um orbital ligante de menor energia, e um πg, que é antiligante de maior energia. Ok? Para o sigma, o G é o ligante e o antiligante. Aqui inverte a ordem. Não sou eu que inventei isso, eu estou seguindo a notação do livro, ok? Então, cuidado que isso inverte, ok? Então, vamos olhar a cara desses dois orbitais. Então, aqui o πu, ligante, tem essa cara aqui. Então, esse é um orbital π ligante. Novamente, aqui eu não estou relaxando o orbital, como eu já tinha falado para vocês na teoria da ligação de valência. Então, continuo eles com a sua geometria original. E aqui o antiligante, então o πg. Ok, então essa é a forma dos orbitais com a teoria do orbital molecular, como se formam as ligações π. Então vamos falar um pouco sobre a estrutura eletrônica dessas moléculas diatômicas do segundo período. Estrutura eletrônica basicamente são o que eu já mostrei para vocês para o H2 e para o HE2. Hélio 2 e hidrogênio 2, moléculas, ou hipotética molécula de hélio 2, digamos. Então a gente pode fazer isso para outras. E agora a gente vai ter bem mais níveis, ok? Porque a gente está tratando um sistema com mais elétrons, que vai ter mais ligações. Então, podemos formar ligações sigma e π, como a gente já viu, 4 orbitais sigma e 4 orbitais π. Isso que a gente está formando com as combinações dos orbitais 2s e 2p das moléculas do segundo período. Os 2s com 2s formam um sigma G e um sigma U. Okay? O 2pz com 2pz vai formar então 2 sigma G e 2 sigma U. Então eu vou numerando esses orbitais de acordo com a energia. Ou seja, 1 sigma G e 1 sigma U tem energia menor, 2 sigma G e o 2 sigma U tem energia maior. Então por isso que vai subindo o número. E os 2px com 2px formam um πg e um πu. E os py com py formam um πg e um πu. Aqui eu não botei um número novo porque esse 1πg tem a mesma energia desse 1πg, então eles são degenerados, ok? Então a gente vai ter que tomar cuidado na hora da ocupação. Um πu e um πu também. Deixei com a mesma nomenclatura porque eles têm a mesma energia, são degenerados. Vamos olhar então uma molécula. Oxigênio e oxigênio. Então aqui eu tenho no oxigênio na valência o 2s e o 2p. Nesse outro, obviamente, a mesma coisa. Então, assim como a gente viu para o H2, eu vou formar então um sigma G e um sigma U. Esse é ligante e esse é antiligante. Mesma coisa acontece, então vamos olhar para o nosso 2P. Então a gente está formando aqui o 2 sigma G e o 2 sigma U, ok? São esses dois orbitais formados aqui da combinação de PZ com PZ. Então,
estão aqui, ligante, antiligante. E a gente também vai formar, então, uma ligação do 2px com 2px, que vai levar a um PU e um PG, ok? E PY com PY, que nos dá também um PU e também um PG. Então, basicamente, a gente tem aqui dois orbitais, um PU, e aqui dois orbitais, um PG. Então, a gente tem 4 orbitais no total. O que tem que ser feito, então, é somar o número de elétrons que a gente tem e fazer, então, a ocupação de cada orbital molecular que a gente... O oxigênio tem 8 elétrons, ok? Mas a gente tem que lembrar que a gente está considerando apenas a valência. Então, na verdade, a gente não considera os seus 8 elétrons, a gente considera 6 elétrons, porque um S2 a gente não está levando em conta, a gente só começou no 2S, ok? Então, os dois átomos de oxigênio junto vão nos fornecer 12 elétrons, que a gente tem que distribuí-los, então, nos orbitais moleculares. Lembrando que agora os elétrons pertencem à molécula, não mais a cada átomo. Então, vamos lá. O nível de mais baixa energia é o 1 sigma-G, então a gente ocupa ele aqui, 2 elétrons. Depois, a gente tem um sigma-1. Ele é antiligante, mas ele é o que tem menor energia frente a todos os outros. Então a gente também coloca mais 2 elétrons, temos 4. O próximo de mais baixa energia é o 2 sigma-G. Então, 6 elétrons aqui. Depois o 1 piu, 8, 9 e 10 elétrons. E os últimos 2 elétrons vão para o 1 πg, ok? Então, aqui completamos os 12 elétrons e essa é a molécula de O2, a configuração eletrônica dela, a estrutura eletrônica dela. Então, o O2 tem essa cara aqui, ok? A distribuição eletrônica dela é 1 sigma G2, 1 sigma U 2. Esse asterisco eu explico depois o que é. Mas é basicamente quando ele está num orbital antiligante, a gente coloca um asterisco. 2 sigma G2, 1 piu 4 e 1 pg asterisco 2, que é estrela 2. Então, basicamente, está no orbital antiligante. Isso vai ser útil em breve. Então, podemos olhar também a molécula de N2, ok? Então, aqui, um nitrogênio, outro nitrogênio. Então, o nitrogênio, a gente também considera apenas a valência dele. Então, a valência do nitrogênio, tendo 5 elétrons cada um, a gente vai ter 10 elétrons para ocupar. Então, vamos lá. Nível de mais baixa energia, 1 sigma G, 2 elétrons. Depois 1 sigma U, com mais 2 elétrons. E olha aqui, nesse caso a gente tem o com mais baixa energia sendo 1 piu, diferente do O2. Eu já entro em mais detalhes do porquê isso acontece, ok? Mas por enquanto a gente só mostra então um sigma G, um sigma 1, um piu. Então a gente tem 4, 5, 6, 7, 8 elétrons e sobram mais 2 que vão no 2 sigma G, que é o próximo orbital de mais baixa energia. Então, assim que a gente obtém essa distribuição eletrônica do N2, que vai ter a seguinte distribuição eletrônica. 1 sigma G2, 1 sigma U asterisco 2, 1 piu 4, 2 sigma G2. Ok. Então, essas são as distribuições eletrônicas da molécula de O2 e de N2. Bom, então aqui eu mostro para vocês todos as moléculas do segundo período da tabela periódica. O que a gente pode ver aqui é que do lítio até o nitrogênio, a gente tem essa ordem aqui dos orbitais eletrônicos. O que acontece quando a gente vai para o oxigênio é que há a inversão entre esses dois níveis. Então, basicamente, o que eu mostrei para vocês no slide anterior, que primeiro foi o O2 e depois o N2, por isso que a ordem é diferente, porque ocorre essa inversão. E o mesmo comportamento é visto para o F2, assim como no O2. Então, essa inversão ocorre, por enquanto eu não vou dar muitos detalhes de como, mas basicamente você tem que calcular a energia de cada subnível do orbital, dos orbitais moleculares para você
entender esse ordenamento. Então, vamos seguir com mais um tópico, que é a ordem de ligação. O que a gente pode obter, então, com a ordem de ligação? A ordem de ligação, eu quero saber basicamente se eu tenho uma ligação simples, dupla, tripla. Então, a gente tem uma maneira quantitativa de obter isso, ok? Então, a gente vai contar as ocupações orbitais ligantes e antiligantes. Por isso era importante botar o asterisco nos antiligantes, porque, bom, primeiro o subíndice GU inverte, por algum motivo que me foge, mas a gente colocando o asterisco, então, quando é antiligante, a gente conta de maneira fácil. Como a gente determina a ordem de ligação? Então, basicamente é 1 meio vezes n menos n asterisco, sendo n o número de elétrons em orbitais ligantes e n asterisco o número de elétrons em orbitais antiligantes. Então a fórmula é simples, direta de ser aplicada. Vamos aplicá-la para o H2. Então, para o H2 a gente tem 2 elétrons em orbitais ligantes e 0 elétrons em orbitais antiligantes. Isso vai dar, então, 2 vezes 1 meio, que é igual a 1. Então a ordem de ligação é 1. Então é uma ligação simples com H2. E o L2? Então, o L2 a gente tem 2 elétrons em orbitais ligantes e 2 elétrons em orbitais antiligantes. Isso nos dá uma ordem de ligação 0. Ou seja, não forma uma ligação. E vamos olhar o N2, então, que é um caso com mais elétrons. Se a gente contar, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons em orbitais ligantes e 2 elétrons em orbitais antiligantes. Então, 8 menos 2 dá 6, vezes 1 meio dá 3. Então, a ordem de ligação é 3, ou seja, o N2 tem uma ligação tripla. Que a gente já viu que ele forma ligação tripla de fato, ok? Então, essa é a maneira, digamos, quantitativa de obter isso. Obviamente, as coisas na mecânica quântica não se comportam de uma maneira tão trivial, mas, digamos, é uma forma mais simples da gente entender o que está acontecendo e ter um número para nos indicar exatamente como são essas ligações. Ok, então essa ordem de ligação ela tem alguns aspectos importantes que ela traz, que são simples de interpretar, que são, quanto maior a ordem de ligação, menor a distância de ligação, ou seja, mais próximos ficam os dois núcleos. E quanto maior a ordem de ligação, maior a força de ligação também. Então, uma ligação dupla vai deixar os dois átomos em uma distância menor e vai ser mais difícil separá-los, porque eles vão ter uma força de ligação maior, assim como a energia de ligação vai ser maior. E a ligação tripla é mais forte ainda que a dupla e a simples. Ok? Bom, então era isso que eu tinha a passar para vocês nessa aula. E na próxima aula a gente continua a teoria do orbital molecular, mas a gente trata então moléculas diatômicas heteronucleares. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.